Vamos lá então, meus amigos, iniciando aqui a nossa semana, iniciando o nosso estudo do livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos no capítulo 4. Mas antes vamos fazer aqui uma recapitulação. Nós iniciamos então fazendo a apresentação do nosso livro, esse livro, que é um livro novo que nós estamos estudando. Conhecemos um pouquinho da sua história, conhecemos um pouquinho da sua construção, né? Lembrando que nós tivemos Valdo Vieira e o Chico. O Valdo responsável pelos capítulos ímpares e o Chico pelos capítulos pares, né? Então essa é uma das características desse livro, né? Bom dia, Andréa. E lembrando também que o livro, nas suas primeiras edições, eu não sei agora se isso ainda mantém essa mesma estrutura, o livro traz fotos, né, de reuniões mediúnicas, de desobsessão que foram realizadas para trazer uma ideia para quem estuda o livro na teoria, ter uma melhor percepção do que acontece durante a reunião através das imagens, né? Então, bem interessante. São fotos, né, dos arquivos da exposição espírita permanente lá de Uberaba, do Centro Espírita C. Centro Espírita C, uma abreviação, e eu sinceramente não pesquisei para ver qual era o nome do livro. Nós iniciamos então no primeiro capítulo, Preparo para a Reunião Mediúnica, o Despertar. Então, o nosso despertar, em especial aqui o despertar dos trabalhadores, né, especialmente médiums e dirigentes, dialogadores também, qual é exatamente a postura mental e a postura no dia a dia, né, principalmente no momento em que se acorda, mais especificamente ainda no dia da reunião mediúnica. Nós vimos também aqui o capítulo número 2, a alimentação, né, a alimentação leve, a alimentação saudável, evitando, né, todas aquelas toxinas, principalmente toxinas fluídicas, né, porque os alimentos trazem também a sua carga fluídica. E alguns deles, né, trazem elementos que acabam provocando uma grande perturbação fluídica no médium, né? Além do próprio uso de fumo, uso de bebidas alcoólicas, temperos excitantes, café e tudo mais. Vimos também no capítulo 3 o preparo para a reunião mediúnica, o repouso físico e mental. Então, o descanso, o cuidado que o médium precisa ter antes e depois da reunião mediúnica, né? E agora a gente vai entrar no capítulo número 4, portanto. Preparo para a reunião, prece e meditação. Como comentamos também na reunião passada, é muito importante que, embora esse livro trate da desobsessão, que é um tema muito específico, voltado especialmente para trabalhadores dessa área, né, de atuação, é muito importante que a gente expanda o nosso entendimento, lembrando que no mundo ideal, o mundo já regenerado num estágio avançado, né, porque o fato do mundo ser considerado regenerado não quer dizer que ele ainda tem ali as suas dificuldades para os habitantes desse mundo regenerado não tragam ainda as suas dificuldades de aprimoramento, né? Então, quando nós pensamos naquele mundo regenerado já avançado, em que definitivamente a regeneração está implantada, né, na condição de todos os moradores, todos os habitantes desse novo mundo, um livro como esse, por exemplo, seria desnecessário. Falar que você tem que ter cuidado no seu despertar, o seu cuidado no seu agir e no falar, o preparo antes da reunião mediúnica. Então, tudo isso aqui é desnecessário. E não só, né, não somente na reunião de desobsessão, mas em qualquer atividade. Seja ela uma atividade espírita, seja ela atividade de outras religiões. Porque um sacerdote, né, um representante religioso, quando ele vai para o seu preparo de uma atividade espiritual, ele precisa desses mesmos cuidados. Imaginar, por exemplo, um padre que acaba de
Ele come correndo uma feijoada e depois ele vai fazer a missa. Né? Aquele pastor que acorda de manhã todo estressado, todo cansado, pensando no culto no fim da noite. Então, na verdade, é um preparo que nós precisamos ter na nossa vida como um todo. Não são algumas pessoas que precisam ter, porque o padre, o pastor, o médium, todos eles precisam ter esse preparo, enquanto as pessoas que não são trabalhadoras dessa área podem viver normalmente. Então, no mundo ideal, isso vai ser, para nós, um padrão no nosso modo de viver. Mas enquanto não alcançamos esse mundo ideal, para termos esse grau de compreensão, nós vamos então aqui elegendo quais são ali aqueles estágios de maior gravidade. A gente pensa, por exemplo, no médico. Imaginemos o médico, né, se ele não tem esse devido preparo moral, psíquico, físico, para desempenhar sua função no momento de uma cirurgia, por exemplo, no momento de fazer uma reunião, um atendimento no seu consultório, né, como seria a diferença entre ele estar bem preparado e estar bem harmonizado no sentido de se conectar com o plano espiritual para receber as devidas inspirações, e aquele médico que não tem esse preparo. Então ele pode até ter grande competência no sentido de grande conhecimento profissional, grande percepção daquilo que vai acontecendo com o seu paciente, mas no momento em que ele se prepara para aquele trabalho, isso repercute de todas as formas, e isso nós vamos alcançando todas as profissões, todas as pessoas. Então esse livro ele vai nos ajudar a ter um entendimento sobre esse trabalho específico, da sua gravidade, da sua complexidade, mas não há dúvida de que se nós seguirmos tudo isso para a nossa vida cotidiana, nós estaremos avançando significativamente no nosso crescimento espiritual. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai observando aqui os detalhes, os preparos, né, antes da reunião, as ações pré-reunião, durante a reunião e depois, no final, o pós-reunião também. Bom, vamos lá. Né, o Dudu colocou, né, no SEI nós iniciamos os trabalhos com uma prece inicial, depois cada mentor de cada médium fala algo e se apresenta, e fazemos uma meditação de por 10 minutos até sermos chamados às salas dos trabalhos. Né? Quer dizer, um preparo em que se conecta com o mentor, o próprio mentor já verifica as condições do médium para o preparo, e depois, quando a reunião se inicia, tudo já bem checado, já feito aquele briefing entre todos os participantes da reunião, tanto aqui do plano físico, como também do plano espiritual, depois a reunião se desenvolve com toda tranquilidade. Quer dizer, não precisa ser melhor que isso. Né? Então aqui agora, nesse capítulo número 4, vamos lá. Prece e meditação. Pelo menos durante alguns minutos, horas antes dos trabalhos, seja qual for a posição que ocupe no conjunto, lembrando que nós temos ali diversas posições que são ocupadas dentro da reunião, né? O dirigente, o dialogador, os médiuns, sustentação, né? Apoio, enfim, todos eles que estão ali juntos. Né? Então, independente disso, dedique-se o companheiro de serviço à prece e à meditação em seu próprio lar. Ligue as tomadas do pensamento para o alto. Retire-se em espírito das vulgaridades do terra-terra e ore, buscando a inspiração da vida maior. Reflita que em breve tempo estará em contato, embora ligeiro, com os irmãos domiciliados no mundo espiritual, para onde irá igualmente um dia e antecipe o cultivo da simpatia e do respeito, da compaixão produtiva e da bondade operosa para com todos aqueles que perderam o corpo físico sem a desejada maturação espiritual. Dessa forma, estará caminhando para a colaboração digna com os benfeitores desencarnados, que são os legítimos ministradores do bem. Então, essa preparação também, prece e meditação, depois de haver ali, né, falado sobre o despertar, né, de todo o cuidado, toda a vigilância que deve ter no momento do despertar, isso nós pensamos, né, numa reunião de desobsessão, por exemplo, que vai acontecer às 8 horas da noite. Então, você acorda de manhã às 6 horas, 5 horas, 7 horas, dependendo da rotina e da necessidade de cada um. Nesse momento, durante todo o dia, essa jornada que o médium vai fazer, que o trabalhador dessa reunião vai realizar, é para ele todo esse preparo. E essa prece e meditação
significa que só o fato dele dizer retire-se em espírito das vulgaridades do dia a dia. Quais são as vulgaridades? A palavra vulgaridade, só para a gente poder ter uma ideia, não é algo necessariamente negativo. Porque quando você pensa em vulgaridade, a gente pensa sempre naquilo que existe de mais agressivo na nossa sociedade, em termos de ideias, em termos de imagens, né? Quando se fala em vulgaridade, nós falamos do vulgo. Vulgo são as pessoas. Portanto, é aquilo que acontece no dia a dia das pessoas. Então, quando nós falamos em vulgaridades no sentido pejorativo, nós vamos lembrar de alguém que se veste, alguém que fala de um jeito agressivo, que se comporta de um jeito constrangedor. Mas o vulgo significa você se sentar, por exemplo, e assistir a uma novela. Significa você ter conversas sobre coisas do cotidiano, aquelas coisas que aconteceram na televisão que você viu, aquilo que você viu na internet, o bate-papo que você tem no cotidiano com as pessoas. Então, nesse caso aqui, a gente tem que começar. Claro que é impossível nós nos desligarmos da nossa relação com as pessoas no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, nas nossas atividades. Nós precisamos continuar ainda interagindo com as pessoas, conversando, trocando ideias e tudo mais. O que se pede aqui nesse caso é que nós sejamos muito vigilantes. Por exemplo, você está ali dentro de casa, você está no ambiente de trabalho, você está ali no seu ambiente de estudos, no próprio centro espírita, que acontece isso, e de repente começa a surgir um assunto que muitas vezes te traz uma perturbação, uma fofoca, um assunto negativo, em que se fala muito sobre doença, em que se fala muito sobre a vida das pessoas e tudo mais. Quer dizer, o que isso vai contribuir para você para o objetivo principal, que é o trabalho que vai acontecer naquele momento? Então, esse retire-se em espírito das vulgaridades do dia a dia, quando ele fala em espírito, é exatamente isso. Na convivência com as pessoas, fisicamente, você está se socializando. Mas em espírito significa mantenha seu pensamento em vigilância e se desligue disso. Alguém faz um comentário, ok, dentro da educação e tudo mais, mas que nós não absorvamos aquilo e não fiquemos cultivando isso tudo. Porque lembrando que a nossa casa mental será para nós uma sala de visitas, uma sala de recepção, onde aquele espírito adoecido que vai participar da reunião estará ali no ambiente. É a nossa sala de estar. E quando ele chega na nossa sala de estar, o que ele vai encontrar em termos de imagens mentais que nós produzimos? São os quadros nas paredes, são os pôsteres, são os objetos. O que existe exatamente naqueles pôsteres? A imagem de uma vulgaridade do dia a dia? Porque é isso que ele vai ver. Ele estará conectado mente a mente conosco e nesse momento ele vai ter que encontrar um ambiente de muita paz, de muita harmonia. Então o ideal seria ele chegar a encontrar aquele ambiente bem tranquilo, bem harmonioso, aquele ambiente zen, né? Onde ele vai chegar com toda a sua perturbação, com a sua carga emocional, com a sua carga mental, e ele vai então se contrastar com o ambiente onde ele veio, porque ele veio perturbado e vai encontrar um ambiente harmonioso. Agora, se ele traz já o ambiente interno dele perturbado e vai também chegar num outro ambiente perturbado, qual vai ser exatamente o tipo de auxílio que nós vamos oferecer? Então, as vulgaridades do dia a dia significa isso. Então, temos que ser seletivos. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, chegando naquele mundo ideal que eu comentei com vocês agora há pouco, bom dia, dona Miriam, naquele mundo ideal, essas vulgaridades do dia a dia simplesmente vão deixar de existir. Porque é o que nós vemos, por exemplo, quando André Luiz nos relatos sobre os ambientes do plano espiritual, quais são as vulgaridades que existem, por exemplo, em nosso lar? Numa colônia como o nosso lar. Nós vamos encontrar ali espíritos ainda muito vinculados às ideias terrenas, que vão falar do seu dia a dia, das suas ideias e tudo mais, mas rapidamente são então absorvidos, são isolados ou são repreendidos ou orientados para mudarem o padrão mental. Porque isso traz sempre perturbação num ambiente onde é exigido exatamente uma harmonia, porque é onde todos ali que chegam adoecidos, e vão se recuperando, vão se fortalecendo, vão se reestruturando, para que possam depois então se desenvolver e dar continuidade ali, né, na sua evolução espiritual. Então isso tudo é uma exigência
do tipo de trabalho que nós estamos descrevendo. Bom dia, André, bom dia, Namone. Angelina colocou, até para o estudo que fazemos é necessária preparação. Até para o estudo agora, faça uma preparação. Os irmãos nos ensinaram assim. E não só, Angelina, nos ensinaram assim, como eu coloquei aqui logo no início das minhas anotações diárias, aquela mensagem que o nosso querido Custódio trouxe para nós. Quando ele disse, que todos vós possam refletir a cada noite quais são os vossos pensamentos para a hora do estudo pela manhã. Então, quando eu comentei com vocês que esse estudo que nós estamos fazendo é um estudo teórico para sobre o trabalho de desobsessão, nós precisamos estender essas mesmas orientações, essa mesma disciplina, para todas as atividades que nós desenvolvemos, inicialmente dentro do campo espiritual. Seja para um estudo, seja para uma palestra, seja para uma atividade social, seja para uma evangelização, para qualquer coisa. E depois o ideal seria que nós continuássemos ainda mantendo esse mesmo padrão de equilíbrio mental para as nossas atividades do dia a dia. Bom dia, mano. Para as atividades do dia a dia. Assim nós estaremos construindo dentro de nós exatamente esse mundo de regeneração que todos nós estamos desejando. Então, quando o título é Preparo para a Reunião, Prece e Meditação, essa prece e meditação é o que vai acontecer durante o nosso dia a dia. Para que então, quando nós chegarmos no centro espírita, venha aquele preparo mais específico, conforme o Dudu relatou, que 10 minutos antes a equipe se reúne para ter ali aquela prévia, para ter aquele briefing, aquela conversa ali junto com todos os trabalhadores dos dois planos, para então o trabalho continuar. Agora imaginemos, por exemplo, bom dia, Júlio. Imaginemos, por exemplo, que eu passe um dia estressado. O estresse, ele é uma consequência do nosso modo de viver. Nós vivemos naturalmente estressados pela rotina, pelas preocupações que nós temos com os nossos compromissos, com as pessoas do nosso dia a dia, mas nós temos ainda um tipo de comportamento que são escolhas nossas. Eu escolho o modo de vida que eu quero ter. E nessa escolha do meu modo de vida, eu posso escolher ser uma pessoa vulgar, eu posso escolher uma pessoa que é irresponsável, eu posso escolher uma pessoa que leva constrangimento para as pessoas. É tudo uma questão de livre-arbítrio. Então imaginemos, por exemplo, que no dia da reunião mediúnica, no dia do estudo, no dia da palestra, eu sempre vou acrescentar essas outras atividades, porque geralmente são as atividades que nós realizamos, especialmente nós aqui que todos os dias estamos juntos. Eu levo uma vida completamente dissoluta, uma vida completamente desarmoniosa, para chegar aqui de manhã depois, para falar sobre coisas harmoniosas, coisas do mundo mais elevado. Quer dizer, é teoria apenas, porque na prática eu vivo algo completamente diferente. Então, quando nós, numa reunião como essa, no caso da desobsessão, que é o caso mais grave que nós estamos falando, em termos de cuidado com a preparação do trabalhador, eu tenho uma vida, no meu dia a dia, na parte do dia, eu vou tendo esses comportamentos que vão causando em mim essa toxicidade. Eu vou intoxicando a minha mente, eu vou perturbando o meu perispírito. Para chegar depois, usando o exemplo que o Dudu trouxe, 10 minutos antes da reunião, quando os nossos mentores, os trabalhadores do plano espiritual estão ali juntos, eles vão encontrar o que em mim? E aqueles 10 minutos serão suficientes para me transformar em alguém produtivo para a reunião que vai acontecer minutos depois? Certamente que não. Então nós temos que ter todo o nosso preparo, o nosso cuidado, para que quando chegarmos ali dentro da rotina do trabalho, nós já estarmos afinizados com a tarefa. Lembrando sempre que o maior cuidado que precisamos ter é que se nós estamos com o nosso dia a dia, se nós estamos com o nosso estado mental em desequilíbrio, imaginemos aqueles espíritos que estão chegando. Eles vão trazer um grau de sofrimento, um grau de perturbação, um grau de agressividade que nós não encontramos aqui no nosso dia a dia. Não faz parte da nossa rotina. E isso mostra para nós a grande responsabilidade que nós temos que estar prontos para absorver essa agressividade que esses espíritos vão ter. Absorver no sentido de acolher. Perceber que eles trazem isso pelo modo como eles estão vivendo, pelas experiências que eles vivenciaram, e nós precisamos ajudá-los a se transformar,
Mas para ajudar a transformar um estado tão perturbador como esse, nós temos que estar numa condição melhor. Nós temos que ter ali uma autoridade moral para poder ajudar aqueles espíritos e mostrarem para eles que eles podem ser diferentes. E para mostrar não é dizer, é realmente mostrar, porque é aquilo que eu trago dentro de mim. A Angelina colocou, né? Acredito, Dudu, que a maioria das instituições fazem, como você falou. Toda instituição séria, toda instituição bem organizada tem esse padrão de trabalho. Porque a preocupação é muito grande. Quando eu trouxe para vocês na semana passada, no nosso primeiro encontro, eu trouxe um exemplo. Eu comentei com vocês sobre uma rotina que acontece num centro cirúrgico. Então, assim, de todos os departamentos de um hospital, vamos concentrar no centro cirúrgico, que é onde acontece o procedimento da cirurgia. Vamos fazer uma comparação da cirurgia com uma desobsessão. O paciente, inicialmente, vai a uma consulta ambulatorial, conversa com o médico indica a cirurgia, ele faz os pré-operatórios, avalia-se o risco cirúrgico, marca-se a cirurgia e tudo mais. Aí, então, naquele dia, o paciente vai ser internado, ele faz o preparo prévio para isso, então ele tem que mudar a sua dieta, ele tem que tomar um medicamento, alguma coisa parecida, então ele se interna no hospital, e ali, então, algumas horas depois, alguns dias depois, ele vai para o centro cirúrgico. O médico, da mesma forma, vai ter todos os exames para poder saber quais são as condições do paciente. No dia da cirurgia, o médico vai avaliar o caso do paciente. Olha, antes disso também, o médico avalia o caso do paciente, estuda o caso do paciente. No caso de estudar o caso do paciente, significa a cirurgia que ele vai fazer exige tal procedimento, portanto, eu preciso rever teoricamente tudo aquilo que eu já estudei, tudo que eu sei. E isso vai se comparar também aos próprios estudos espíritas. Não basta você chegar na hora da palestra, na hora do estudo, e começar a falar. Você precisa saber o que está falando e ter fundamento também. Portanto, o preparo é necessário. Encontram-se no centro cirúrgico paciente, cirurgião e os seus assistentes. Assistentes de diversas áreas. Então você tem ali um outro médico, que é o paciente, que é um auxiliar da cirurgia, ou auxiliares da cirurgia. Você tem um anestesista, você tem um instrumentador, você tem o técnico de enfermagem, você tem ali os responsáveis pela organização dos trabalhos enquanto eles ocorrem. As horas se passam, a cirurgia acontece. Terminada a cirurgia, o paciente vai depois ali para a observação, depois ele vai para a internação, o médico então sai da cirurgia, o paciente depois ali ele começa a receber o medicamento e todos os cuidados da equipe de enfermagem. Então ele recebe alta. Recebendo alta depois, o paciente vai para o ambulatório e faz aquele acompanhamento a longo prazo para ver a evolução. Vejam esse procedimento. E nós temos que pensar nesse procedimento, que é o que acontece numa desobsessão. Se naquele dia acontece a desobsessão, e nós temos ali todos os trabalhadores envolvidos para isso, nós temos que pensar que aquele paciente que vai chegar foi aquele paciente que foi trabalhado no plano espiritual dias antes, muitas vezes semanas, muitas vezes meses ou anos antes disso acontecer. Ele foi acompanhado, ele foi conversado, ele foi convencido para ele ser depois recolhido. Muitas vezes ele vai internado no plano espiritual, é trabalhado com as equipes espirituais, para depois então ele ser levado para o centro espírita. Olha a responsabilidade. Porque enquanto nós vamos ali, amanhã eu tenho uma desobsessão. No plano espiritual existe um planejamento que está esperando há muito tempo para chegar esse dia, para que esse paciente seja levado para ter contato com aquele médium e depois ter contato com o dialogador. E muito mais do que a conversa, nós temos ali procedimentos feitos durante o trabalho de desobsessão que nós desconhecemos. Reconstruções perispirituais, regressão de memória, trabalho de fluidoterapia que acontece ali enquanto nós estamos conversando com o paciente. Depois que o trabalho termina, nós vamos para a nossa casa, as equipes espirituais que estão ali vão acompanhar esse paciente de volta para o plano espiritual para dar continuidade num tratamento que pode demorar muito.
Às vezes remarca para ele voltar, depois voltar, em plano espiritual, e vai e volta. Olha só quanta coisa acontece no plano espiritual, enquanto nós estamos aqui achando apenas que o nosso trabalho acontece uma vez por semana durante 1 hora. É muita coisa que tem que trabalhar. E é muito importante que o trabalhador esteja preparado para isso, principalmente tendo consciência da grande responsabilidade que é estar em harmonia, estar em comunhão com as equipes espirituais que fazem esse grande trabalho prévio, da mesma forma que nós vimos aqui agora no centro cirúrgico. É só uma cirurgia, ela rapidinho vai acontecer. Amanhã, terça-feira, às 8 horas da manhã, tem uma cirurgia. Quer dizer, o que aconteceu antes dessa cirurgia, desse dia chegar? Quantas consultas, quantos exames, quantos estudos foram feitos, quantas pessoas foram preparadas para estar envolvidas naquele momento, por uma coisa que ia acontecer terça-feira, 8 horas da manhã. Então é isso que nós temos que pensar. A Angelina colocou os médiuns devem chegar 30 minutos antes. Vai meditar em uma sala para se equilibrar para o início do trabalho. E esses 30 minutos antes, o que acontece antes desses 30 minutos durante o dia do médium? É todo esse trabalho de cuidado, mudança de rotina, né, até educação. Na verdade é uma educação mental, né? Uma educação espiritual que precisa ter para a gente perceber que enquanto a gente vai para um dia numa reunião, supondo, por exemplo, quarta-feira às 8 horas da noite, a gente tem que trabalhar na quinta, na sexta, no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e assim fazer com que isso se torne uma rotina para nós. Porque nós não temos que ser pessoas bem equilibradas apenas no dia que o trabalho acontece. Nós temos que transformar isso numa rotina, para que nós passemos por essa transformação. É tanta coisa para se falar, né? E poderíamos continuar aqui falando sobre vários detalhes, trazendo vários exemplos, mas já deu para ter uma ideia do que é essa prece e essa meditação que acontece antes. Enquanto Dudu e Angelina comentaram esses 10 minutos, 30 minutos antes da coisa acontecer, isso aqui, nós não chegamos ainda na reunião. Nós estamos falando daquilo que acontece no nosso dia a dia, de preparo para o dia da reunião. Quando nós chegarmos no dia da reunião, aí nós veremos ainda quantos são os maiores cuidados que nós precisamos ter. Porque aí, quando a reunião acontecer, é quando a coisa vai pegar. Vamos lá então, né? Pois são detalhes, né, Fabi? Precisamos ter tudo isso, né, esse entendimento. E mais uma vez, isso tudo é importante para nós. Nós vamos fazer um estudo espírita, nós vamos fazer uma palestra espírita. Essa palestra ela tem que estar incorporada na nossa vida, não na nossa agenda. Porque geralmente a gente confunde vida com agenda. Agenda só acontece naquele dia. A vida acontece no nosso cotidiano como um todo. Então, para nós que somos espíritas e nós que temos essa consciência da nossa natureza espiritual, das nossas responsabilidades, nós temos que sair do calendário e passar a incorporar isso no nosso cotidiano. Vamos lá. Pois sopraram aqui agora, né Fabi? Acho que deveria ter uma mala direta para toda a casa e trabalhadores, né? Pois precisaria ter, né? Detalhes que envolvem um trabalho consciente, né? Exatamente isso. Então temos que ter esse entendimento sobre o nosso trabalho, a nossa responsabilidade. Então vamos lembrar dos nossos irmãos de outras religiões, né? O padre não é o padre na hora da missa, a vida dele é um sacerdócio. O pastor não é pastor na hora do culto, a vida dele é um sacerdócio. E o médium não é médium na hora do trabalho, a vida dele é um sacerdócio. Do contrário, ele está enganando a si mesmo. E não apenas enganando a si mesmo, ele está muitas vezes perturbando o trabalho daqueles que se dedicam verdadeiramente àquela tarefa. Dudu colocou, o checklist tem que ser pessoal e não inscrito no mural para ser aprendido. O trabalho mediúnico é sério, de muita responsabilidade. De fato é assim, né? E esse checklist, né? Poxa, nós temos que colocar um checklist porque nós não temos ainda isso absorvido. A nossa consciência ainda não se transformou. Por isso nós temos uma listinha de tarefas. Quando nós chegarmos naquele mundo ideal que eu comentei com vocês, essa listinha já não precisa mais existir. Da mesma forma que um código de trânsito,
O Código de Trânsito só existe porque nós nos esquecemos muito rápido das leis que nós temos que respeitar. Quando nós absorvermos essa ideia da justiça, a ideia da responsabilidade, a ideia da vida social, eu não preciso mais de Código de Trânsito. A não ser as placas indicativas para onde eu posso ir, para onde eu não posso ir, porque eu não conheço as ruas. Agora dizer que eu tenho que não posso ultrapassar o limite de velocidade, que eu tenho que ter multa, que eu tenho que tirar vou perder ganhar pontos na minha carteira, que eu vou perder a minha habilitação, isso tudo são para pessoas irresponsáveis. Para aquela pessoa responsável, isso não precisa mais. E isso é parte da nossa vida moral. A Andréa colocou, né, o exemplo da preparação para uma cirurgia foi perfeita para mim, né? Estou me sentindo muito mais responsabilizado sobre os trabalhos, por mais simples que sejam dentro da casa, né? Por isso que eu coloquei no início, Andréa, no início do nosso trabalho, na semana passada, do estudo desse livro, que nós temos que estender essa mesma disciplina, esse mesmo cuidado que se exige num trabalho de desobsessão para trabalhos do nosso dia a dia. Eu vou fazer um trabalho voluntário na minha instituição para trabalhar com distribuição de produtos e materiais para famílias carentes. Quer dizer, eu não preciso ter uma vida moral, eu posso falar da vida dos outros à vontade, eu posso ter todo tipo de viciação. Quando eu vou fazer esse trabalho, só de pensar que naquele dia, naquele horário, eu vou fazer esse trabalho, é aquela coisa que nós comentamos há pouco, né? A ideia da agenda e da vida, né? A minha agenda eu tenho que estar naquele trabalho, naquele dia, para poder fazer com que a distribuição aconteça. Antes disso, nós temos várias equipes espirituais que estão junto às famílias, conhecendo a sua rotina, conhecendo a sua necessidade, provendo a instituição de todos esses produtos, todo esse material, para que no dia da entrega nós estejamos prontos para fazer com que aquela distribuição vá muito além do que a entrega de um pacote, mas vá imantada de valores e sentimentos que fazem com que aquele trabalho transforme a vida das pessoas. Então é muito mais do que nós imaginamos. Então, essas orientações que nós estamos estudando nesse desobsessão deve ser para nós um transformador de vidas, de mudança de ideias, de mudanças de conduta, para entendermos exatamente o nosso papel nesse processo. Vamos avançar? Próximo que nós temos aqui. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver, é só colocar aí que a gente volta. Próximo item, capítulo 5. Superação de impedimentos. Chuva. Olha que interessante agora. A chuva. Por que André Luiz tem essa preocupação? De que forma que essa chuva pode atrapalhar o trabalho de desobsessão? Hora de sair para a reunião. Necessário vencer os percalços que o tempo é capaz de oferecer. Não raro é a promessa de aguaceiro iminente ou a ventania forte, comparecendo por empecilhos habituais, chuva ou frio. O integrante da equipe não se prenderá em casa por semelhantes obstáculos. Conservará sempre à mão o agasalho preciso e enfrentará quaisquer desafios naturais, consciente das obrigações que lhe competem. Aqui nós temos alguns exemplos simples para a gente poder pensar sobre isso. É um dia de chuva, é um dia de muito frio. Eu sei que no centro espírita onde eu vou, hipoteticamente, naturalmente, no centro espírita onde eu vou, as palestras públicas acontecem às terças-feiras, às 7h30 da noite, o horário nobre do centro espírita. Então eu chego de manhã na terça-feira, passo meu dia a dia ali meu dia fazendo meu trabalho, as minhas atividades, e vem a previsão do tempo dizendo que vai cair uma chuva forte à noite. No comecinho da noite, ali por volta das 6 horas, né? Aí depois eu vou pensar, falei, poxa vida, mas eu queria tanto naquela palestra, mas com essa chuva vai ter aquele trânsito todo, corre esse risco de ter ali uma ou outra rua, né, que pode encher, que pode obstruir e tudo mais. Falei, olha, eu acho que eu não vou essa semana.
eu vou deixar para ir semana que vem. Qual a consequência disso? Nenhuma. Porque era uma palestra pública, eu ia apenas para poder acompanhar ali o conteúdo. Eu posso substituir aquela palestra por um estudo na internet, por uma palestra na internet, uma palestra gravada. Tudo bem, não tem problema. Mas quando é um trabalho de desobsessão é diferente. Porque nós conhecemos toda a estrutura que existe no plano espiritual para que naquele dia, naquele horário, aqueles pacientes sejam levados. E quando esses pacientes são levados, eles precisam encontrar os trabalhadores prontos. Então, quando se compromete com o trabalho de desobsessão, eu não tenho essa flexibilidade, esse capricho de dizer eu estou com vontade de ir ou eu não estou com vontade de ir. Nossa, mas está muito frio, é inverno, nossa, eu vou chegar lá querendo ir embora, porque eu vou assistir aquela palestra e vou ficar desconfortável dentro dela. No trabalho de desobsessão, independente do frio que está fazendo, os pacientes estarão lá. Voltando, por exemplo, do hospital, a cirurgia está marcada naquele dia, na terça-feira, às 8 horas da manhã. O médico fala, mas está muita chuva, eu acho que eu não vou hoje. Depois de tudo o que aconteceu para que o paciente estivesse ali, sem falar no estado psicológico do paciente. A ansiedade, o medo da família, a preocupação se é uma cirurgia complexa. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? A saúde dele depende da cirurgia. E o médico pensa, mas está tanto frio hoje. Será que eu vou? Esse é o detalhe. Então André Luiz chama atenção exatamente para a responsabilidade. Que tem trabalhos na nossa instituição em que a nossa presença como espectador ela é opcional. O grupo de estudos, a palestra, é opcional. Eu posso ir, posso não ir, é uma escolha minha. O Centro Espírita vai oferecer o serviço para beneficiar aqueles que se interessarem por ele. Agora, existem outros trabalhos em que existe o papel feito para o público e o papel feito pelo trabalhador. O palestrante, por exemplo, ele não pode escolher, eu não vou hoje porque vai estar muito frio. Porque as pessoas estarão lá para assistir a palestra. Os estudantes estarão lá para participar daquele estudo. As famílias estarão lá para buscar aquela cesta básica. E os desencarnados estarão lá para participar da desobsessão. Assim como os mentores espirituais estarão lá para dar instrução para a equipe. Então tem atividades, nós podemos colocar todas as atividades, em que não é opcional para o trabalhador frequentar ou não frequentar. Eu me recordo, no começo aqui dos trabalhos feitos na nossa sala, na JDR, isso foi lá para 2014, final de 2013, se eu não me engano, foi quando nós inauguramos aqui a nossa sala. Nós tínhamos um grupo muito grande de trabalhadores. Eu cheguei como visitante, depois passei a ser frequentador, e aí então a sala foi tendo ali umas mudanças de rotina, as pessoas também começaram a ter outras atividades e foram se desligando do grupo. E todo mundo foi saindo. Quando eu percebi a Vaninha, que vocês não conhecem, que é ali uma das fundadoras da sala, que quando o Dudu faz a postagem das gravações aqui lá no nosso grupo, ela é que está comigo na foto. Né? Então, ficou a Vaninha como dona da sala, eu como último sobrevivente dos frequentadores da sala, e o Barbudinho, que é um outro amigo nosso também. E nós três. E agora? A sala fecha ou a sala continua? A Vaninha, toda tímida, adora fazer bagunça, né, em termos de conversa, de bater papo, mas para estudo ela prefere não fazer. Eu falei, bom, já que eu estou aqui, né, vamos lá. Né? Comecei então ali a fazer leituras, fazer comentários, e mais ou menos imitando aquilo que os outros faziam antes. Né? Tem aquele pessoal que fazia daquela forma, falei, bom, vou fazer igual, porque se é assim que tem que fazer, então vamos fazer assim. Né? Pois é, eram muitas tijoladas, né? A tijolada, para vocês que não conhecem, que são novos, é quando entra um visitante na sala
e toma o microfone. Você clica no microfone e derruba a pessoa que está falando. Hoje o Pautalk já não permite mais isso, né? Então, e naquela época o Pautalk era invadido assim por muitas pessoas que chegavam para fazer bagunça na sala, para perturbar. Às vezes vocês veem aqui alguns visitantes estranhos, né? Mas eles ficam aqui, ou eles saem, ou a gente dá aqui tem uns comandos aqui da administração que a gente pode tirá-los da sala, alguma coisa assim, né? Mas de qualquer forma, naquele tempo, comecei a fazer dessa forma. Só que a condição para eu fazer isso, e eu tinha estabelecido para mim mesmo, era: eu só faço se a Vaninha estiver junto. Porque se não estiver junto, eu não abro a sala, porque eu não me considerava ainda dono da sala. Eu era apenas aquele frequentador que começou a conduzir os estudos ali daquela forma muito precária, daquela forma muito simples, muito iniciante, né? Mas de qualquer forma eu só entrava se ela entrasse antes. Então eu ficava esperando com o Pautalk aberto, vendo o nomezinho dela subir, piscar e ela abrir a sala. E somente depois que ela entrava é que eu entrava. Porque se ela não entrasse, eu me fazia de morto. Morto, né, e inconsciente, né? Nem desencarnado e consciente eu era, né? Então eu ficava esperando sempre ela entrar, porque para mim era opcional. Eu não tinha aquela obrigação de fazer o estudo na sala. Depois o tempo foi passando, fui fazendo estudo, fui me sentindo mais seguro, fui me sentindo mais à vontade para fazer o trabalho. E aí então, quando ela não apareceu, um dia eu tomei aquela iniciativa, eu falei assim: bom, ela não veio hoje, mas vamos lá, vou fazer o estudo hoje. Abri a sala. Principalmente que tinha pouca gente na sala, né? Tinha ali uma ou duas pessoas que participavam, encarnados pelo menos, né? Então isso gerava para mim uma liberdade, naquela época, de escolher se eu fazia ou não fazia. Se eu queria ou não abrir a sala naquele momento. Então às vezes a sala não abria, às vezes a sala abria e tudo mais. E tudo isso dependia, porque todo dia eu estava ali presente. Mas eu estava de presente nos bastidores, né? Isso antes do Júnior ainda, o Dudu, antes dele ainda. Naquela época era somente mesmo, nós éramos, eu, a Vaninha e o Barbudinho. Eram só os três, né? E tinha um senhor que ficava ali, às vezes, me ouvindo, muito mais por caridade do que por interesse. Para não me deixar falando sozinho, né? Então, assim, naquela época era assim, isso lá para muitos anos, lá para 1914, 1900, ó. Em 2014, por ali, bem naquele comecinho mesmo. Então, assim, para vocês verem que naquele momento eu tinha essa opção de fazer essa escolha. Porque eu não me considerava responsável pela sala. Se a sala fechasse, acabou, não tem problema nenhum. Não tenho nada com isso, eu sou só frequentador. Até que o trabalho vai evoluindo, vai se desenvolvendo, e eu passei a ter responsabilidades. E aí, então, quando eu assumi responsabilidades, eu já via que não era só uma opção. Aí, então, eu só não abri a sala, como acontece até hoje, mas de alguns anos para cá, com muito mais responsabilidade, né? Mas eu só não abri a sala se eu tinha realmente ali algum compromisso, alguma coisa que me impedisse. Tinha que fazer tinha um compromisso, tinha que sair, um compromisso no mesmo dia, no mesmo horário da sala, alguma coisa assim. Para vocês verem assim que eu vivi essa experiência naquele começo. Se eu tinha ou não. No momento em que começou a ter esse compromisso, começou a ter público e tudo mais, isso eu nem considerava um plano espiritual. Hein? Eu só via mesmo que o que me interessava eram as pessoas encarnadas. Ah, mas só tem uma pessoa na sala. Não se preocupa que tem um monte de encarnados, de desencarnados assistindo. Para mim isso não tinha importância nenhuma. Porque eu não tinha compromisso com a sala. Então essa é uma ideia para a gente poder entender essa questão de chuva, por exemplo. E o próprio André Luiz ele vai trazer para nós aqui outras situações, que eu vou continuar lendo para vocês, para a gente poder ter essa ideia de quais são as situações que podem surgir em que podem fazer com que o médium, o trabalhador da reunião mediúnica, da reunião de desobsessão, estendendo mais uma vez para qualquer outra atividade, situações que podem gerar algum tipo de dificuldade. Mas essas dificuldades que ele menciona, não devem ser um impedimento definitivo para que esse trabalhador esteja ali presente na sua atividade.
A Miriam gosta de pensar, né, que ela nasceu agora, né? Que ela é um espírito novo, né? É um espírito velho, cheio de vícios. Vamos lá. Capítulo 6, superação. Superação de impedimentos, visitas. Primeiro ele falou da chuva. Agora vamos para visitas. Na lista dos impedimentos naturais, um existe dos mais frequentes: a visita inesperada. Compreende-se o constrangimento dos companheiros já prestes a sair de casa para o serviço espiritual. Em alguns casos, é um parente necessitando de palavras amigas, de outros, um companheiro reclamando atenção. Que isso não seja tomado à conta de óbice insuperável. O tarefeiro da desobsessão esclarecerá o assunto delicadamente, empregando franqueza e humildade, sem esconder o móvel da ausência a que se vê compelido, cumprindo assim não apenas o dever que lhe assiste, como também despertando simpatia nos circunstantes e assegurando a si mesmo o necessário apoio vibratório. As visitas, né? Então está na hora de sair de casa, aquela pessoa chega, a gente começa a falar assim, isso é hora de chegar. Isso porque é interessante, né? No Brasil, a gente tem esse hábito, né, de aparecer na casa das pessoas, dos nossos amigos, né? Porque a gente tem essa afinidade, essa alegria, né? Alguns países, por exemplo, me recordo na Alemanha, se você aparece na casa de alguém de surpresa, a pessoa abre a porta e fala assim, olha, eu não posso te receber agora, tá? Passe bem. Porque você tem que ligar dias antes, agendar, para que a pessoa se prepare para te receber. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente tem esse calor, né, da amizade, que acaba muitas vezes até se tornando inconveniente, dependendo da situação. Mas aí, de qualquer forma, alguém chega em casa, e aí então, próximo ao horário de eu sair, né, tá lá na nossa sala, Namone. Eu coloco para vocês depois, tá? Prometo que eu não tenho ele aqui agora comigo. Eu teria que procurar e parar o estudo, mas se você esperar no final, eu passo para vocês guardam, tá bom? Então, nesse caso, nós temos essas visitas que acabam dificultando um pouco a nossa organização de horário para estar presente ali no nosso trabalho. A visita em si não é algo que perturbe a nossa preparação. Isso, por favor, então, lá no nosso grupo, dá uma passadinha lá, que eu coloquei na semana passada, acho que foi na quarta-feira, o link da Bíblia do Caminho, tá? Que tem um livro completo lá. Então a visita em si não é um problema para preparação para a reunião. Porque as visitas são agradáveis, as visitas muitas vezes se tornam um atendimento que nós precisamos fazer, um atendimento fraterno, que nós precisamos fazer para os nossos familiares e amigos que chegam em casa pedindo auxílio. Mas o problema é o horário em que isso acontece, podendo trazer para nós alguma dificuldade. E aí então nós temos que estar organizados, né, para poder fazer com que nós cheguemos no horário, sem afobação, sem desequilibrar, né, nos desarmonizar. Então essa é a questão que é colocada. Então antes disso, deixa eu só aproveitar que a Angelina trouxe para nós orientação aqui dos nossos amigos, que diz assim, né, que, queridos irmãos, luz e paz, o médium é um trabalhador para todas as horas e obras. Não vos enganeis. A mediunidade são débitos adquiridos do pretérito de vossas encarnações embrutecidos. Não é uma missão, como alguns falam por desconhecerem a doutrina dos espíritos. Vós todos tendes necessidades de conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Pois é, também aqui, isso exatamente, Namone. Perfeito. O que a gente coloca também, né? Mediunidade também parece que é uma opção. Então, quando se coloca em missão, né? A missão que eu vou realizar, a missão que eu devo desempenhar, e a missão traz para nós, fazendo a relação, né? Missão vem a ideia do missionário. O missionário é aquela pessoa especial. Mas conhecendo a doutrina espírita, a gente lembra que médium, a gente não fala parabéns por ser médium, a gente fala bem feito porque você é médium. Porque a mediunidade representa para nós hoje, na condição em que nós estamos, uma oportunidade de transformação importante. E se nós precisamos de transformação,
é porque a forma atual, não, a última forma que nós tivemos, o último formato que nós adquirimos não era o ideal. Formato no sentido de caráter, de personalidade. Então a mediunidade vem hoje trazendo para nós responsabilidade, disciplina, compromisso, serviço. Então são vários os valores e atributos que a mediunidade nos oferece para poder nos ajudar nessa nossa transformação. E nós falamos aqui mediunidade em qualquer grau, desde aquela mais sutil até aquela mais ostensiva que nos permite exercer esse tipo de participação em trabalhos como esse. Né? Obrigado pela participação, querido. O Marião colocou, né, nos feriados e férias, né, quando o centro não fechava. Eu ouvi muito, né, mas os espíritos não fazem feriado, não tiram férias, né? Exatamente, né? É esse tipo de visão que se tem, Marião, quando se fala em religião, é a mesma coisa. Você tem a opção de ir à missa, você tem a opção de ir ao culto, você tem a opção de ir aos trabalhos no terreiro, você tem a opção de participar de uma palestra. E quando você fala que vai ao centro espírita, as pessoas se esquecem ou até desconhecem, como foi colocado para nós aqui em cima, acho que foi o nosso querido Custódio que trouxe, quando se fala que a mediunidade é uma missão, como alguns falam por desconhecerem a doutrina dos espíritos, as tarefas na casa espírita, as pessoas também acham que é uma opção. Primeiro porque você não ganha nada fazendo isso. Você não assina não tem carteira de trabalho assinada, você não assina contrato, então você vai porque você quer. E para muitas pessoas o trabalho voluntário também é um trabalho opcional. Só que nós entendemos agora, a partir dessas reflexões, que o trabalho voluntário significa que você faz porque você quer. Mas a partir do momento em que você se compromete, ele vira uma responsabilidade. E aquelas pessoas que colocam, como você colocou, e que é muito comum, que falam para mim, né, você não tira férias, não? Eu ouço isso o tempo todo. Porque eu faço o trabalho sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, como todos vocês fazem. E aí então alguém vai fazer alguma coisa, poxa, vamos lá, porque eu tenho uma festa para ir, você não quer ir junto e tal, olha, eu não posso porque eu tenho trabalho. Você não para de trabalhar, não? Não dá para você deixar de fazer isso? Como se fosse uma opção. Então tem responsabilidades que nós temos que organizar, afinal de contas nós temos a nossa vida social, nós temos a nossa vida familiar e tudo mais. Mas existem compromissos com a família, existem compromissos com os amigos, com o trabalho, com o centro espírita, que precisam estar organizados para que um não atrapalhe o outro. E esses compromissos precisam cumprir. Pois é, já me conhece, já desistiu de reclamar, né? Então é assim que funciona para todos nós. E o trabalho, nesse caso, as visitas e tal, né? O Brás colocou um bom médium, às vezes trabalha até dormindo, às vezes, né? Eu acho que trabalha com muito mais frequência do que às vezes, viu, Brás? Mas voltando aqui, pessoal, aqui para o impedimento de visitas, né? Então essa ideia da visita, esclarecer as pessoas, né? Então é a mesma coisa, eu vou sempre trazer para vocês esse exemplo da cirurgia, né? O cirurgião tem uma cirurgia naquele dia, naquele horário, chega uma visita na casa dele e fala assim, poxa, melhor eu ir na cirurgia para dar atenção para essa pessoa. E a gente vai lembrar a mesma coisa, né? Que tudo que aconteceu com ele, né? Com ele participando, ou com todos aqueles que atuaram junto para que aquele dia, naquele horário, aquele procedimento acontecesse. E com o plano espiritual nós sabemos que acontece com muito mais complexidade. Estudando o André Luiz, a gente consegue, né, chegando nessa obra de desobsessão, a gente consegue ter uma ideia das missões, das caravanas, das atividades de resgate, da assistência que vai acontecendo, para que esses espíritos sejam conduzidos a determinados departamentos do plano espiritual, cujo tratamento inclui-se esse intercâmbio com o plano físico. Então, olha quanta coisa acontece em que a gente tem uma participação tão pequena, comparando o todo que se desenrola para que a reunião, para que o espírito seja recuperado, para que o espírito seja assistido, a nossa participação é muito pequena. Pode ser, vamos supor que esse espírito seja conduzido para a reunião mediúnica 3 vezes.
Essas 3 vezes é algumas vezes meia hora em cada encontro. Somando tudo é 1h30. 1h30 para um preparo que muitas vezes aconteceu durante anos, para que naquele momento a coisa acontecesse. Então é um trabalho muito pequeno, mas aquele trabalho é importante para o processo daquele espírito. É muito importante para que aquilo acontecesse, para que ele fosse beneficiado. A mesma coisa acontece com todas as nossas atividades. Aquela palestra de 1 hora que o indivíduo vai fazer lá no centro espírita é algo muito pequeno comparado com o todo do centro espírita, com a vida das pessoas. Mas aquele momento faz parte daquilo que ele precisa fazer. Então, meus amigos, essa que é a ideia, essa que é a visão que nós temos que ter das responsabilidades. No nosso próximo encontro, encerrando aqui já o nosso estudo, teremos aqui o capítulo 7, superação de impedimentos, contratempos, impedimento natural. São os 2 últimos impedimentos, que a gente vai falar com calma, não quero ler com pressa, que como a gente viu, né, não dá para a gente ler com pressa. E depois aqui, terminando esses 2 impedimentos, para chegar no centro espírita, vem depois aqui no capítulo 9, o templo espírita. Aí nós falaremos como deve ser o preparo no centro espírita, do centro espírita, para que o trabalho se desenvolva. É algo realmente muito importante para todos nós. Enquanto isso, nossa querida Ana trouxe para nós aqui uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Ou a Ana, né? Ou a Ana como porta-voz dos nossos amigos, ou como sendo ali a nossa intercessora junto aos nossos amigos. Né? Deixa eu ver aqui. O Fabi trouxe para nós. Vamos lá. Queridos amigos, muita paz. Que as lições do nosso mestre e amigo Jesus estejam sempre iluminando nossas vidas. Queridos, as lições do ensino de hoje foram muito importantes. Já fui médium também. Já trabalhei em uma casa espírita. Uma casa grande, bem estruturada, com todos os recursos de aprendizado e de orientação para seus trabalhadores. Médium, porém, de faculdade mediúnica muito bem desenvolvida. Não acreditei que eu mesma fosse estudar, aprender e, sobretudo, vigiar para realmente tentar vivenciar as lições do mestre em minha vida. Para mim bastava o grande trabalho que eu acreditava realizar. Isso porque, né, a gente lembra, né, só para complementar, o médium se acha, né? O médium, ele acha que o crachá dele do centro espírita é dourado, né? Enquanto que os outros é em preto e branco, né? Porque, afinal de contas, o médium é a estrela do momento. Para mim bastava o grande trabalho que eu acreditava realizar. Não recebia eu os sofredores a quem tanto ajudava? Não doava eu as cestas básicas que durante horas do dia organizava? Não cuidava eu de documentos de limpeza? De tantos afazeres que realizava? Não era, então, um grande médium e um grande trabalhador do Cristo? Ah, amigos, como poderia esquecer a lição do Mestre? O maior será aquele que se tornar o servidor de todos. Tinha tantas atividades e fazia tanto, mas sempre a serviço de mim mesma, da minha vaidade. Gostava de dizer, cansei, quantos trabalhos, quanto sofrimento. Essa não é um barato, né? Esqueci-me, porém, que nada dava de mim. O consolo era o Cristo. A faculdade mediúnica é um recurso que Jesus nos dá para servir ao irmão e aprender que se aquele que sofre, sofre por sua própria responsabilidade. Também nós temos muito que esclarecer em nós. Iluminar a nós mesmos, se não quisermos continuar a sofrer. As cestas, com que carinho eu doava. Esmola tantas vezes regada a críticas e adversários no olhar que muito mais machuca do que aquele que se necessita. Daria para fazer um estudo com isso que o cara não está dizendo, né? Esqueci-me, porém, que nada dava de mim. Aqui embaixo, né? Ah, amigos, que dor. Perder tanto tempo. Perdi-me na vaidade, perdi-me em me achar credora
quando eu era a devedora que deveria realizar o que o dono da vinha pediu, porque eu precisava do trabalho. Ainda que o serviço inútil, ainda que o servo inútil, que faz o que se espera e pede, porque eu ainda tinha a realizar o trabalho em favor de mim mesma. Ainda não tinha crédito sequer para me acreditar serva de Deus. Serva daquele que me estendia a mão em socorro bendito, necessário que eu mesma tanto pedi. Ó irmãos, hoje estou aqui, mais lúcida, mais consciente. Deixa eu ver aqui embaixo, só um instantinho, pessoal. Ah tá, vamos voltar aqui. Eu vou só fazendo uma verificação aqui. Hoje estou aqui mais lúcida e mais consciente. A misericórdia de Deus me escolheu e soube levar em conta algo de bem que eu produzi, e após sofrer nas zonas purgatoriais, sofrimento que a revolta e a vaidade mais ainda avultavam, fui acolhida e agora espero nova oportunidade. Aqui é o depoimento de uma irmã, na verdade, né? Só um instantinho. Nova oportunidade, porque o serviço com Jesus é quando trabalhamos na sua seara, conscientes de que somos todos necessitados do seu amor, de vencer séculos de ignorância e a sombra que o trabalho no bem, quando realizado com humildade e fraternidade, nos ajuda de modo tão importante. Queridos amigos, acompanhem os estudos e este de hoje, eu sabia ia me tocar. O preparo acontece. Então aqui está a minha pequena contribuição. Quando médium, não sei se realmente ajudei alguém doando algo de mim. Agora, dou de mim apenas minha experiência e rogo ao Pai da vida que os abençoe, para que aproveitem essa oportunidade e em cada desobsessão, em cada estudo, em cada atividade seja, aproveitem para aprender, crescer e servir, lembrando que somos nós que precisamos de Jesus e trabalhar em sua seara e trabalhar pela cor de nós mesmos. Então aqui embaixo depois a Fabi complementa: queridos amigos, uma pequena experiência para refletirmos com generosidade e amor, envolvendo essa irmã em nossas melhores e mais fraternas vibrações. Carinho de sempre, Ana. Então, a Ana trouxe para nós, né, trazendo aqui como embaixadora aqui da nossa sala, o depoimento dessa querida irmã, muito divertida, muito querida também, seja muito bem-vinda, trazendo para nós esse depoimento. Né? Então, essa é uma das diversas situações que nós vamos encontrar no plano espiritual de decepções de espíritas. Né? Porque o espírita, quando ele chega no plano espiritual, ele apresenta o passaporte, dizendo que ele é espírita e ele precisa de um tratamento especial. E, na verdade, ele vai para a sala de contas a pagar. Porque é ali que ele vai prestar contas daquilo que ele teve oportunidade de fazer e não fez. E como foi colocado por essa querida irmã, muitas vezes nós participamos dos trabalhos de uma forma tão automática apenas para poder fazer com que o nosso ego seja massageado. Mas o trabalho amoroso não é algo que se faz de uma forma automática. Né? O amor, ele exige de nós uma doação. Por isso que nós que temos a oportunidade de trabalharmos voluntariamente em qualquer atividade dentro da seara espírita, faz com que nós exercitemos no dia a dia, no cotidiano do nosso trabalho, exatamente essa autodoação. Porque no momento em que nós conseguimos alcançar a doação plena, significa que o amor está implantado e o amor está florescendo. Do contrário, nada mais é do que o trabalho que nós fazemos por nós mesmos. E como ela colocou, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu acreditava disso, então eu era importante. No momento em que ela desencarna, outra pessoa assumiu o trabalho e continuou fazendo a mesma coisa. Quer dizer, ela não era importante. Nós não somos importantes. O que é importante é que nós deixamos, em termos de contribuição, em termos de sentimento. Aquela cesta básica que é entregue, se ela não estiver impregnada com amor, ela é apenas uma cesta básica. Então pensamos bastante nisso. E o Dudu trouxe para nós aqui embaixo também.
Cecília, querida, que saudade de você. Vamos lá. Cecília é a nossa mentora aqui da sala, né? Deus, na sua glória, esteja com todos vocês. Graças a Deus, Cecília, na graça de Deus. A sua maior atitude como orador, lá no início dos trabalhos, foi a sua vontade, a sua maior boa vontade de querer dar ao outro o que você sempre soube fazer, que é estudar e dividir a sua sabedoria cristã com os poucos no início de tudo, com o muito que é poder hoje multiplicar todos esses ensinamentos com um grupo que se fez fazer de forma íntegra. Hoje a sala de estudos é um meio maior de trazer o melhor de um aprendizado que só melhora e renova as melhores atitudes de cada um que chega nas suas manhãs para um aprendizado rico e extenso com bastante conteúdo que só traz a ti, aos seus amigos e a todos os trabalhadores daqui que te ouvem e te trazem em pequenas frases ou texto mensagens que só acreditam e avaliam o melhor que tu faz para uma melhora da vida terrena e mais ainda na sua vida espiritual. Na sua vida terrena e mais ainda na sua vida espiritual. Pois um dia cada um de vós estará aqui conosco, mostrando que tudo foi programado para uma essência muito rica no seu conteúdo vibratório. Não penseis que ando sumido. Eu estava pensando mesmo. Meu amigo querido, eu sempre estarei presente valorizando muito o que tu faz nesse lindo trabalho que mostra por uns minutos coisas tão vivas e reais que só traduzem o melhor encontro dentro do que sempre será visto e valorizado por todos nós. Meu abraço fraternal e carinhoso, graças a Deus, Cecília, na graça de Deus. Pois é, né, eu sempre estava brincando, né? Pulou, né, Fabi? Eu sempre estava brincando, né, que a Cecília estava sumida, mas a gente compreende, né, as tantas e tantas atividades que se desempenham no plano espiritual, e certamente ali de coração para coração a gente sabe que a presença dela é constante aqui entre nós. Um beijo para você, querida Cecília. E certamente aqui ela trouxe para nós essa mensagem exatamente pela recordação daquele início, né, como as coisas eram lá no começo, né, e o que se tornou o nosso trabalho depois, com a presença, obviamente, de todos vocês aqui que estão acompanhando o nosso trabalho desde aquele início, né, ou mesmo cada um dentro do seu tempo, cada um no seu momento, né. Mas era assim, né, é tudo aquilo que a gente percebe daquilo que nós fazemos hoje, né, e da forma como nós fazemos. No começo era apenas ali uma tentativa, no começo era apenas um experimento, né, até o momento em que a gente começa a abraçar a causa. E no momento em que essa causa é abraçada, nós temos que abraçar com o coração. Né? Eu não falo apenas aqui desse nosso trabalho, que ele é assim, uma paixão minha que é definitiva, né? Mas eu falo de todas as atividades que nós abraçamos. Né? Nas nossas casas, nas nossas instituições. Por menor que seja o nosso trabalho, as pessoas contam conosco. E não é o trabalho em si, é a responsabilidade pelo trabalho. Então, assim, a responsabilidade pela causa. Eu acho que isso é definitivo, isso é fundamental para todos nós. Mas é isso, meus amigos. Vamos parar aqui, senão eu vou começar a falar demais. Vou estender demais o nosso trabalho aqui, vai complicar, né? Deixa eu ver aí. Não vi, deixa eu voltar lá, desculpa. Eu pulei alguma coisa? Deixa eu ver aqui. É muita emoção, gente. É difícil ler e raciocinar ao mesmo tempo. Deixa eu voltar aqui. A Ana Mônica colocou, tá. O nome do site que você falou no primeiro dia do estudo desse livro é Paloma Vinícius. Acho que é isso mesmo, Paloma Vinícius. O áudio não ficou bem, ainda não deu para entender direito. Eu acho que é assim, Paloma Vinícius que eu li. Tá? Mas eu posso resgatar depois aqui e eu passo para vocês de novo lá no nosso site. Que eu estava pesquisando, né, para fazer uma introdução e eu queria conhecer um pouco melhor esse livro. Né, e eu achei no artigo que ela publicou ele bastante explicativo. E eu queria trazer para vocês como parte da nossa introdução para dar assim, o clima, né, do que é
do que é exatamente